Criar vídeos aqui no YouTube às vezes parece fácil, né, pessoal? Parece que é só você ficar na frente da câmera, falar o que você quer, subir o vídeo, colocar uma capa, um título, e você vai ter os resultados que você espera. E quando a gente vê, não é nada disso, né? A gente começa a se frustrar, a gente começa a não ver os resultados, a gente começa a achar que o problema está no título, que o problema está na capa, que o problema está na descrição. A gente fica atualizando o YouTube Studio, vendo se sobe as visualizações, a gente vê que não sobe, acaba virando um ciclo vicioso que você gera cada vez mais e mais ansiedade para você. Agora, e se eu disser para você que o problema do meu canal, do seu canal, provavelmente não está somente nos títulos, capas e coisas mais técnicas, mas sim na falta de objetividade do nosso conteúdo, né? Conteúdos pouco objetivos fazem com que a audiência simplesmente se disperse e saia rapidamente do nosso vídeo. Tá, pessoal? Toda vez que eu usar aqui no vídeo a palavra algoritmo, entenda audiência. Tá? Então, toda vez que a gente cria um conteúdo confuso, que a gente fala sobre diversos assuntos, a gente começa uma ideia, não conclui ela e já logo traz outros tópicos dentro do no mesmo vídeo, isso pode fazer com que a audiência se confunda, o algoritmo não vai entender sobre o que a gente está falando, sobre qual assunto a gente está falando, para quem entregar esse conteúdo, tá? Vai se dispersar e isso vai atrapalhar toda a entrega, vai atrapalhar todo o watch time do seu vídeo, vai fazer com que você não tenha as visualizações que você tanto almeja e muito provavelmente era um vídeo bom, tá? Era um vídeo que você tinha muito potencial para crescer, mas não conseguiu crescer, você não conseguiu, eu não estou conseguindo exatamente por falta de objetividade. Então é sobre isso que eu vou falar aqui no vídeo de hoje, tá, pessoal? O quanto que a gente precisa construir, né, conteúdos que sejam, que tenham um foco, que tenham um direcionamento, né? Você ter um objetivo com aquele conteúdo que você está trazendo, né? Não ficar se dispersando, não trazer diversos assuntos para o mesmo vídeo, para não correr o risco da gente dispersar, né, esse nosso pensamento, que muito rapidamente a gente se dispersa, a gente acaba falando sobre outras coisas e isso acaba atrapalhando a entrega do nosso conteúdo. Muito disso se dá também, pessoal, porque o perfil do cliente, o perfil do usuário aqui da plataforma do YouTube, ele mudou bastante, né, nos últimos anos, principalmente por conta de plataformas como TikTok e Instagram, que são conteúdos mais rápidos, né? Isso fez com que o YouTube mudasse totalmente o seu foco, né, e focasse bastante no YouTube Shorts. Então as pessoas estão acostumadas agora a verem conteúdos mais rápidos e muito rapidamente, se a pessoa não entende o seu vídeo, se ela não entende o seu conteúdo, se ela se sente dispersa, ou se ela não entendeu o que você está falando, ou se não ficou muito claro a sua ideia para ela, muito rapidamente ela vai fugir do seu vídeo, tá, pessoal? Não pense que ela vai ficar tentando entender o que você está falando. Se rapidamente você disse um tópico, você não foi muito claro na sua ideia, ou ela não compreendeu com clareza aquilo que você quis dizer, muito rapidamente ela vai sair do seu vídeo, tá? Então, o objetivo desse vídeo também é tentar trazer algumas pequenas soluções que a gente possa fazer para minimizar todo esse processo, para fazer com que a pessoa passe mais tempo no seu vídeo. É isso que a gente quer, é isso que a plataforma quer, é isso que o YouTube quer e é isso que vai fazer o nosso canal crescer, gerar mais engajamento, gerar mais inscritos, enfim. Então, o YouTube ele se baseia nisso, em a gente ter ideias claras, as pessoas entenderem o nosso conteúdo, for um conteúdo que vá sanar alguma dúvida ou que vai entregar algum valor para a pessoa que está assistindo. Então o YouTube ele se resume nisso, né? A gente saber que estamos nesse momento onde as pessoas estão cada vez querendo conteúdos mais rápidos, mais diretos, e nós precisamos nos atentar e precisamos nos adequar a essa nova realidade. E para isso eu trouxe duas aqui soluções que podem parecer muito simples, podem parecer fáceis de serem aplicadas, mas elas exigem realmente muito treino, muita técnica, muita objetividade, muita dedicação, que é primeiramente você aprender, eu aprender, você que está assistindo o vídeo também, aprendermos a fazer bons roteiros, né? O roteiro é aquilo que vai direcionar o algoritmo do YouTube, a entender sobre o que você está falando. Obviamente, existem outros elementos que também auxiliam nessa entrega, né, em toda a sua expressão, a sua entonação, a sua fala, né, tudo isso é muito importante, mas a parte da roteirização ela é importante não somente para que você tenha um norte, né, você não fuja do assunto que você está falando, mas você também falar para o YouTube sobre o que se trata o seu vídeo, né? Então você roteirizando, você
trazendo um bom roteiro, né, estruturando ele, deixando ele bem certinho, com tópicos, né, bem fácil da pessoa entender o que, que você está falando, isso vai ajudar não somente a navegação da pessoa, mas também vai auxiliar o YouTube a entender sobre o que você está falando e também ajudar você para que você não se perca ao longo do processo. Tá, pessoal? E também a questão da comunicação, né? Precisamos treinar a nossa comunicação. Afinal de contas, estar aqui no YouTube é falar com as pessoas. Né? Então, se a gente não aprende a se comunicar de uma forma interessante, se a gente não fala num tom de voz que seja prazeroso para a pessoa, se você não entende que tudo isso, né, a sua voz, o seu timbre, né, o quanto que você fala, não usar termos repetitivos, tudo isso vai influenciar na sua entrega e é isso que vai fazer a pessoa ficar cada vez mais tempo no seu vídeo, tá bom, pessoal? Então é sobre isso que nós vamos falar aqui, sobre essas duas soluções, que eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês curtam, né, o conteúdo que eu trouxe para vocês, que é sempre pensando no melhor aqui para que vocês possam crescer junto comigo aqui na plataforma, a gente possa se ajudar, né, a gente tem os resultados que a gente tanto almeja aqui dentro da plataforma. Então, falando um pouco, pessoal, primeiramente, né, da questão de treinarmos a nossa comunicação. Né, eu sou um pouco suspeito para falar sobre comunicação, porque da mesma forma que eu sempre fui muito apaixonado por língua portuguesa, né, sempre gostei dessa parte de literatura, né, a fala em si, né, estudar sobre português, língua portuguesa, eu sempre fui uma pessoa muito tímida e sempre tive muita dificuldade em me expressar, em trazer as minhas ideias a público, tá? Isso sempre fui eu, desde a minha adolescência, desde a minha infância e até quase os dias atuais, tá? Então eu sou realmente uma pessoa muito restrita quanto a isso, então tudo isso que eu estou fazendo aqui para vocês, né, para mim já está sendo um grande avanço, né, pessoal? Mas eu acho realmente encantador, né, você poder usar a fala para que você consiga gerar engajamento e para que você se aproxime das pessoas, né? Veja só o poder que a fala tem, né? Você consegue através da fala e não somente da fala, né? Existem diversos outros meios de comunicação, então a escrita também, né? Quantos poemas aí conseguem tocar a nossa alma, né? Você consegue entender a entonação do autor só pelo fato dele escrever algo que te emociona, né? Então na fala não é diferente. A gente consegue muito bem entender e identificar se a pessoa está mentindo, se a pessoa está querendo apenas ganhar dinheiro, se a pessoa está querendo tirar alguma vantagem, ou se ela está realmente sendo bem altruísta, né, em falar tudo aquilo, em trazer uns sentimentos bons para a gente. Então a fala ele tem esse poder de nos encantar, né, pessoal? A fala ela tem esse poder de nos unir. Né? Isso eu acho extremamente lindo, é quase que poético realmente você poder através da fala se conectar com as pessoas. Então eu trouxe aqui um desenho, né, para que vocês entendam a linha de raciocínio que eu construí aqui para o meu vídeo, pessoal, que esse fluxo aqui é um fluxo que ele é o fluxo bem básico da comunicação, né, que é você ter um interlocutor, né, que é a pessoa que está falando, então eu aqui no meu vídeo, você no seu vídeo quando você posta o seu vídeo, você ficar falando, narrando, você é o interlocutor do seu vídeo, tem um receptor, que seria a pessoa que está recebendo o seu conteúdo, né, a pessoa que está ouvindo o que você está falando, e existe a mensagem em si, que é o conteúdo que você está passando para a pessoa, né? Então, se a mensagem é clara, se o interlocutor está passando a mensagem de uma forma clara, precisa, né, a mensagem não tem ruídos e aí o receptor consegue rapidamente entender aquilo que está sendo falado. Agora, existe um outro porém que eu vou mostrar aqui no próximo slide, que é a questão de como isso pode atrapalhar a nossa entrega de vídeos, como isso pode gerar conflitos em relação ao que você está falando quando existem ruídos, e ruídos muitas das vezes, ou praticamente todas as vezes, criados por nós mesmos, né? Nós que estamos aqui gerando e criando conteúdos aqui no nosso canal, muitas vezes por conta da nossa ansiedade, muitas vezes por a gente achar que um assunto ele está diretamente ligado com aquilo que a gente está falando, a ideia principal que a gente trouxe do nosso vídeo, a gente acha que tem uma certa ligação, mas acontece que isso atrapalha, né, a entrega não somente do nosso vídeo, mas acaba confundindo diversos assuntos, tá? Então,
o conteúdo ele acaba ficando disperso, né? Você fica sem um objetivo claro, então a pessoa não consegue entender aquilo que você está falando. Tá, pessoal? Isso que eu vou estar mostrando no próximo slide e discorrendo um pouquinho com vocês aqui, tá bom? Então vocês podem perceber, tá, pessoal, pelo desenho que eu coloquei aqui. Então tem os mesmos elementos, né? Tem o interlocutor, tem o receptor e essas interrogações que eu coloquei foi porque e essas flechinhas em cima também do interlocutor, isso é quando a gente acaba falando sobre vários assuntos. Imagina que eu tô aqui falando para vocês sobre minhas experiências no YouTube, tá? Então eu vou lá e começo a falar sobre quando eu comecei a criar os meus vídeos, o que, que me motivou a trazer os meus vídeos. E aí, sei lá, no mesmo vídeo eu vou lá e falo sobre canais dark, como criar canais dark. E aí no mesmo vídeo eu vou lá e falo sobre como criar títulos. Então assim, aparentemente são conteúdos que podem ter uma ligação entre eles, podem ter, tá? Mas é muito melhor você discorrer o assunto baseado naquele tema principal que você teve, tá? Então, se o foco do meu vídeo é falar sobre experiências em relação à minha criação de vídeo aqui no YouTube, vou trazer elementos, né, que façam sentido, né, e que fechem a ideia. Então, assim, a ideia é o seguinte, pessoal, a gente tem que entender, tá? E isso é muito fácil a gente falar, né, mas colocar isso na prática é realmente difícil e tem sido, né, um grande desafio para mim. Tá? Por isso que eu estou passando essa ideia para vocês, mas não pensem que o fato de eu estar falando aqui está querendo dizer que eu consigo fazer isso todas as vezes. Não, não consigo, é muito difícil realmente, e essa tá a dificuldade aqui no YouTube, né? A gente realmente acertar a mão em todos os vídeos. Tem vídeos que dão certo, tem vídeos que não. Tá, mas a ideia é você trazer uma ideia principal para cá, tá? Você vai trazer alguma dúvida que a pessoa tem, né? Então, problemas que a sua audiência possa ter. Então, você vai trazer essa ideia principal. Você vai discorrer sobre essa ideia, né? Então, seria digamos que a mensagem como um todo, né? E você precisa fechar essa mensagem, né? Então, você abriu ela, você discorreu sobre ela, você precisa fechá-la, tá? Uma vez que você abre um assunto, né, você começa a discorrer sobre ele, e você começa a ramificar esse assunto e falar sobre diversas outras coisas, você vai, além de deixar o seu conteúdo disperso, você acaba, no fundo, muitas vezes não fechando a ideia principal do seu vídeo, tá? Então você acabou perdendo o foco do vídeo, você acaba focando em outras coisas que não era o assunto principal, né? E tudo acaba ficando sem fechar e isso vai atrapalhar o quê? Vai atrapalhar o algoritmo. E lembra que eu falei que o algoritmo é a audiência. Então, se a audiência vai ficar confusa, se ela não entendeu, a pessoa clicou no seu vídeo porque ela queria saber sobre o assunto principal, né? Então, ela ficou interessada pelo título, pela capa, ela começou a ver o vídeo e ela viu que a sua abertura foi interessante, mas ao longo do vídeo ela percebeu que você começou a se dispersar. Rapidamente ela vai sair do seu vídeo, tá, pessoal? Tenho percebido isso, né? Ao analisar vários vídeos meus, eu tenho visto que rapidamente as pessoas se dispersam do meu vídeo. Então, em torno de 2 minutos, a 2 minutos e meio, mais ou menos, um vídeo aí de 10, 11, 12 minutos, dá uma retenção baixíssima, tá? Então, isso me leva a entender, tá, que eu não estou sendo claro no meu conteúdo, né? Eu estou fazendo com que a pessoa se disperse muito rapidamente. Isso não é culpa da audiência, a culpa é minha, né? A culpa é minha que não estou conseguindo estruturar direito o meu tema, o meu conteúdo, num ponto que a pessoa fique o vídeo inteiro. Você precisa entender que você precisa fazer pequenas entregas, não adianta você também já entregar logo tudo de cara para a pessoa, né? Você já trazer toda a solução para a pessoa logo na introdução, senão a pessoa vai falar, tá bom, beleza, entendi o vídeo desse cara, vou clicar em sair, já era e pronto, o YouTube não vai entender o seu vídeo como sendo um vídeo bom, tá? Então o vídeo ele é bom quando a pessoa fica cada vez mais tempo no seu vídeo, né? É isso que o YouTube entende hoje como um vídeo bom, né? Um vídeo que tem uma retenção boa, que tem engajamentos bons, né? Então, curtidas, inscrições e tudo mais, mas mais do que isso é o watch time, né? O tempo que a pessoa passa no seu vídeo, tá certo, pessoal? Então a gente precisa entender isso, né? Que o YouTube, ele tá dessa forma agora, né? E nós precisamos nos adequar a essa nova realidade que nós estamos vivendo e fazer com que a pessoa passe cada vez mais tempo no nosso vídeo. E para isso nós precisamos ter uma comunicação muito clara e objetiva naquilo que a gente se propôs a fazer. Então, pessoal, finalizando a questão da comunicação,
A dica que eu posso dar aqui para vocês é testem diversos formatos de comunicação, tá? Para o seu vídeo, né. Então tem vídeo que você vai fazer que vai ser um vídeo mais apelativo, né, então são vídeos que você precisa ser mais firme, você ter uma comunicação mais objetiva, né, então se você vai falar sobre algo que você quer mostrar uma autoridade, você precisa ter um tom de voz que vai demonstrar essa autoridade, né. Não adianta nada ficar falando aqui, ficar falando assim, dessa forma, agora eu vou falar sobre o YouTube. O YouTube é isso, não adianta, né? Imagina eu ficar aqui falando como se fosse um sermão de uma missa, a pessoa rapidamente vai também sair do seu conteúdo. Tá? Então isso depende do canal, depende do assunto que você está trazendo. Tá, pessoal? Se você vai falar sobre entretenimento, você pode ter uma personalidade muito mais despojada, né? Você pode falar num tom de voz muito mais animado, vai depender muito do tipo de conteúdo que você vai trazer aqui para o seu vídeo, mas teste diversas formas, né? E veja os números no seu YouTube Studio, tá? É isso que eu estou começando a fazer, estou começando a perceber que diversos formatos, né, diferentes formatos trazem resultados diferentes, tá? Então teste esses formatos, né, valide eles, tente diversas formas de comunicação, né, tente fazer uma introdução que seja diferente de outras introduções que você já fez, tá? Então você vai ver o que está dando certo, o que não está dando certo, né, o que não deu certo, você descarta, o que está dando certo, você aprimora, tá certo? E, por fim, é a questão da roteirização, né, pessoal, trazer a ideia de fazer bons roteiros, né, acho que a gente precisa parar de ter essa ideia, né, pelo menos para mim, tá, isso pode servir para outras pessoas que já têm na sua cabeça, né, já tem organizado na sua mente, tem pessoas que são assim, tá, tem pessoas que rapidamente elas já conseguem organizar tudo na cabeça sem escrever, né, elas já conseguem saber sobre tudo que elas vão falar e elas não se dispersam. Para mim isso não funciona, tá, eu preciso realmente fazer uma apresentação, eu preciso realmente escrever, né, eu sou desse tipo visual, né, eu não sei como vocês são, me descreve aqui como que vocês são, pessoal, como que vocês fazem o seu vídeo, vocês fazem tudo no improviso, ou vocês criam um roteiro, vocês seguem uma linha de raciocínio, né, eu no meu caso eu não consigo, né, eu não consigo, e a improvisação na verdade ela vai me trazer muito mais inseguranças, ela sempre me trouxe muito mais inseguranças do que certezas, né, então esse novo formato que eu estou trazendo aqui, onde eu trago uma apresentaçãozinha para vocês sobre o que eu vou falar, né, escrever sobre o que eu vou falar, tudo isso tem me ajudado bastante a organizar as minhas ideias, né? E uma dica que eu dou, né, que hoje em dia aí já está disponível para todo mundo, é a gente utilizar o ChatGPT para organizar essas ideias para nós. Tá? Quando a gente for escrever a nossa descrição, né, o nosso roteiro, a descrição, vejam, eu não estou dizendo para que vocês usem o ChatGPT para fazer tudo para vocês, tá, pessoal? Tô dizendo para que vocês, o que que eu faço, né? Vou dar a dica, o que que eu faço. Eu pego, eu escrevo no ChatGPT tudo que eu falo sobre o vídeo, tá? Então, eu praticamente descrevo o vídeo como um todo, tá? Então, eu pego, escrevo todo ele, aí no finalzinho eu vou lá e escrevo algo parecido com isso. Organize, por favor, né, as minhas ideias em formato de SEO, né, formatos otimizados, com ícones fáceis de compreensão, né, então colocar um monte de desenhos, ícones, né, então assim, aí eu vou lá e mando para o chat GPT para que ele organize essas ideias para mim, deixe estruturado de uma forma que fique fácil para a pessoa que está lendo aquilo, entender sobre o que eu vou falar, e pronto, tá, dá um ok lá, copia, cola e posta, né, coloca na descrição do seu vídeo. Mas então é isso, pessoal. Esse foi o conteúdo que eu trouxe aqui para vocês, né? Da gente entender que muitas das vezes o que está dando errado no nosso vídeo não é o título, não é a capa, não é a descrição, mas sim a forma como nós estamos nos comunicando, tá? A dispersão que nós mesmos criamos, né? O quanto de assuntos que a gente traz num mesmo vídeo. Né? Tomar cuidado para que a gente não perca aquilo que a gente se propôs a fazer no início do vídeo, né? Falar sobre o assunto principal, desenvolvê-lo ao longo do vídeo e finalizar essa ideia para que daí sim você consiga fechar com chave de ouro e o YouTube entender, né, qual é o público, para quem ele vai entregar esse conteúdo, tá certo? E aí sim você vai conseguir ter as visualizações, você vai conseguir ter o engajamento que você tanto precisa e que você tanto espera, tá certo, pessoal? Mas é isso, para quem gostou do conteúdo, se inscreve aqui no canal,
né, deixa seu like, comenta aqui, né, deixa aqui o seu comentário, o que que você achou do vídeo, como que você estrutura o seu vídeo, se você usa roteiro, se você não usa, né, o que que você acha em relação à comunicação, se você tem alguma dificuldade, o quanto que você já se desenvolveu ao longo do período, ao longo da criação, deixa aqui nos comentários que é bem bacana a gente ter essa interação aqui. Beleza, pessoal? Mas é isso, eu me chamo André, muito obrigado para quem ficou aqui até o final do vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.